Vamos lá resolver exercícios sobre a representação de funções como série de potências? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Nessa aula a gente vai resolver exercícios sobre a representação de funções em séries de potências, relembrando aquelas técnicas de derivação e integração, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos lá. Nesse primeiro exercício, a gente tem essa função f de x, que é 2 sobre 3 menos x, uma função, né? E a gente quer representar essa função como uma série de potências, além de determinar o intervalo de convergência dela. Então, como a gente viu na aula anterior, a forma mais direta que a gente tem de representar uma função f de x no formato de uma série de potências é enxergar a nossa função como o que a gente tem lá na série geométrica. Porque na série geométrica, a gente tem uma razão elevado a n, somada de n igual a zero até o infinito. E o resultado da soma dessa série geométrica é 1 sobre 1 menos a razão. Então, quando a gente enxerga a nossa função no formato 1 sobre 1 menos a razão, a gente consegue escrever como uma série de potências, fazendo a soma da razão elevado a n. E só lembrando que a série geométrica converge quando o módulo da razão é menor do que 1. Então, o nosso intervalo de convergência tem que obedecer isso aqui. Legal, mas isso aqui não tá no formato 1 sobre 1 menos a razão. Até tá parecidinho, assim, tem 2 sobre 3 menos x, só que o que acontece é que aqui onde tem o 3, necessariamente teria que ter o 1. Então, como o nosso principal objetivo é fazer aparecer o 1 aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir tudo por 3. Por quê? Aqui vai ficar 2 terços, aí aqui vai ficar 3 terços, que no caso vale 1, então a gente chegou no 1, menos x sobre 3. Então, isso aqui nada mais é do que 2 terços vezes 1 sobre 1 menos x sobre 3. Então, agora sim, a gente tem uma coisa que está no formato 1 sobre 1 menos uma razão. Então, a gente pode representar a nossa função f de x como 2 terços, que está ali do lado de fora multiplicando, vezes a soma de n igual a zero até infinito de uma razão elevado a n. E quem é a razão nesse caso? É o x sobre 3. Então, x sobre 3 elevado a n. Além disso, por série geométrica, a gente sabe que para que essa série seja convergente, o módulo da razão, então o módulo de x sobre 3, tem que ser menor do que 1. Ou seja, passando 3 para o outro lado, multiplicando, a gente tem que o módulo de x tem que ser menor do que 3, o que significa que o x tem que ser maior do que menos 3, ou menor do que 3. Esse é o nosso intervalo de convergência para essa série de potências. Então, a gente representou a função 2 sobre 3 menos x como uma série de potências. Se você quiser dar uma simplificada, o que você pode fazer é passar esse 3 multiplicando para dentro da soma. Então, você vai ter duas vezes a soma de n igual a zero até o infinito, de x elevado a n sobre 3 elevado a n, vezes 1 sobre 3, que é o 3 que veio lá de fora. E aí, como aqui a gente tem uma multiplicação de potências na mesma base, a gente pode somar os expoentes. Então, fica 3 elevado a n mais 1. E se você preferir, o 2 pode vir para dentro da soma também, que dá na mesma. Agora, olha esse aqui, gente. X sobre x ao quadrado mais 9. A gente também quer representar essa função como uma série de potências. Então, isso aqui é a mesma coisa que x sobre 9 mais x ao quadrado. Como a gente quer algo no formato 1 sobre 1 menos a razão, a gente pode escrever como x sobre 9 menos uma razão. Só que aí, para não alterar a função, a gente pode escrever menos x ao quadrado, que menos com menos dá mais, né? Ficaria mais x ao quadrado. Legal, então a gente já tem x sobre 9 menos a razão. Aqui, esse 9 necessariamente tem que valer 1, tá bom?
Então, a gente vai dividir tudo por 9. Aí fica x sobre 9, dividido por 9 sobre 9, que no caso vai dar 1, o 1 que a gente está procurando, menos x ao quadrado sobre 9. E aí, colocando o x sobre 9 e multiplicando ali do lado, a gente tem que a nossa função f de x vai ser x sobre 9 vezes 1 sobre 1 menos x ao quadrado sobre 9. Então, a gente tem 1 sobre 1 menos uma razão. Então, gente, repara que o principal objetivo é a gente ir manipulando até chegar em alguma coisa no formato 1 sobre 1 menos a razão. Para isso, a gente pode fazer esse mais virar um menos, fazendo esse menos com menos aqui, né? Esse 9, que é o termo independente que está embaixo, pode virar 1, é só você dividir tudo por ele mesmo. Então, você vai manipulando até chegar em algo no formato de uma série geométrica, que é 1 sobre 1 menos a razão. Então, a função f de x pode ser representada como x sobre 9, que é esse termo que está aqui fora multiplicando, vezes a soma de n igual a 0 até infinito, da razão elevado a n. A razão aqui, no caso, é esse menos x ao quadrado sobre 9. Então, a gente faz menos x ao quadrado sobre 9 elevado a n. Mas olha só, gente, menos x ao quadrado sobre 9 elevado a n é a mesma coisa que x ao quadrado sobre 9 vezes menos 1 e tudo isso elevado a n. Distribuindo o n para os dois termos, a gente vai ter x ao quadrado sobre 9, tudo isso elevado a n, vezes menos 1 elevado a n. Então, isso é a mesma coisa que x elevado a 2n sobre 9 elevado a n, vezes menos 1 elevado a n. Então, aqui a gente tem x sobre 9 vezes a soma de n igual a 0 até o infinito, de x elevado a 2n sobre 9 elevado a n, vezes menos 1 elevado a n. Assim como no exercício anterior, se você quiser, você também pode mandar esse x sobre 9 para dentro. E aqui, ó, como a gente tem multiplicação de potências na mesma base, a gente pode somar os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 2n mais 1, somando o expoente 2n com o expoente 1 aqui, sobre 9 elevado a n mais 1, vezes menos 1 elevado a n. Essa é a série de potências que representa a nossa soma. E para o nosso intervalo de convergência, a gente sabe que o módulo da razão tem que ser menor do que 1. Então, o módulo de menos x ao quadrado sobre 9 tem que ser menor do que 1. Portanto, x ao quadrado tem que ser menor do que 9. E isso significa que o x tem que estar entre menos 3 e 3. Esse é o nosso intervalo de convergência. Vamos lá para mais uma, gente. Agora, a gente tem x sobre 2x ao quadrado mais 1. E a gente quer representar isso aqui como uma série de potências. Então, vamos começar vendo se é viável a gente escrever essa função no formato 1 sobre 1 menos uma razão. Bom, a gente tem algo bem parecido com isso, né? Uma coisa no numerador, dois termos no denominador, dá para a gente chegar lá. Então, para começar, vamos escrever isso aqui como x sobre 1 mais 2x ao quadrado. Então, já fica o formato 1 aqui, pelo menos, né? Só que tem que ser 1 menos a razão. Então, a gente pode escrever isso como x sobre 1 menos 2x ao quadrado. Como tem que ser menos a razão, né? A gente faz aparecer esse menos aqui através do jogo de sinal, que menos com menos dá mais. Portanto, essa função é x vezes 1 sobre 1 menos 2x ao quadrado. Então, gente, a gente chegou aqui no formato 1 sobre 1 menos uma razão. Agora, a gente pode escrever a nossa função no formato de uma série de potências, comparando ela com a série geométrica. Então, a gente tem o x, que multiplica aqui do lado de fora, vezes a soma de n igual a 0 até o infinito, 1 sobre 1 menos a razão. Então, quem é a razão? É o menos 2x ao quadrado, e essa razão vai aparecer aqui elevada a n.
Só que olha só, menos 2x ao quadrado elevado a n é a mesma coisa que 2x ao quadrado vezes menos 1, tudo isso elevado a n. E aí, distribuindo o expoente n, a gente tem 2 elevado a n vezes x elevado a 2n vezes menos 1 elevado a n. Então, aqui a gente tem x vezes a soma de n igual a zero até o infinito, de tudo isso que a gente encontrou aqui, 2 elevado a n vezes x elevado a 2n vezes menos 1 elevado a n. Agora, esse x que estava aqui fora pode entrar multiplicando, então ele vai aparecer aqui dentro. E como a gente tem uma multiplicação de potências na mesma base, a gente soma os expoentes. Então, a gente tem a soma de n igual a zero até o infinito, de 2 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1, tudo isso vezes menos 1 elevado a n. Então, essa é a representação em série de potências para a função x sobre 2x ao quadrado mais 1. E para a região de convergência, a gente sabe que o módulo da razão, então o módulo de menos 2x ao quadrado, tem que ser menor do que 1. Portanto, o módulo de x ao quadrado tem que ser menor do que 1 sobre 2, passando 2 dividindo. Então, x tem que ser menor do que 1 sobre raiz de 2 e maior do que menos 1 sobre raiz de 2. Esse é o nosso intervalo de convergência. Agora, nesse caso, a gente tem a função 1 mais x sobre 1 menos x. O denominador está bonitinho, 1 menos a razão, só que em cima a gente tem a soma de dois termos. Então, o que a gente vai fazer aqui para ter algo parecido com 1 sobre 1 menos x é separar na soma de duas frações. Como a gente tem uma soma aqui no numerador, a gente pode fazer isso. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1 menos x, mais x sobre 1 menos x. Então, ó, eu vou chamar aqui de termo 1, e esse aqui eu vou chamar de termo 2, tá bom? Então, para o termo 1, a representação de 1 sobre 1 menos x em série de potências é essa aqui, né? A mais simples possível, porque a gente tem exatamente 1 sobre 1 menos x. Então, a representação dele em série de potências é a soma de n igual a zero até o infinito da razão x elevado a n. E o intervalo de convergência é módulo de x menor do que 1, ou seja, x entre menos 1 e 1. Agora, para o termo 2, a gente tem o x multiplicando em cima, né? Então, a gente vai ter o x multiplicando do lado de fora, e aí a soma de n igual a zero até o infinito de x elevado a n. Que colocando o x para dentro aqui, a gente pode escrever como a soma de n igual a zero até o infinito de x elevado a n mais 1. E aí, na região de convergência, a gente tem módulo de x menor do que 1, então, da mesma forma, o x tem que estar entre menos 1 e 1. Portanto, a representação da função f de x em série de potências vai ser a soma de n igual a zero até o infinito de x elevado a n, mais a soma de n igual a zero até o infinito de x elevado a n mais 1. Isso com região de convergência, módulo de x menor do que 1. Gente, agora olha só essa função. A gente tem x ao cubo sobre 2 menos x ao cubo. Como a gente pode escrever essa função no formato alguma coisa sobre 1 menos a razão? Tá um pouco mais complicado aqui, né? O problema não é nem o nosso numerador que tá ao cubo, porque até aí a gente poderia colocar ele para fora multiplicando e tudo certo. Mas o fato de nosso denominador estar elevado ao cubo já implica que vai ser um pouco mais difícil a gente escrever a nossa soma nesse formato aqui. É difícil de forma direta, gente, mas como a gente sabe derivadas, integrais, não é algo tão difícil assim. Para começar, vamos deixar esse x ao cubo do denominador de lado um pouquinho, porque como eu falei, é um pouco mais fácil lidar com ele. E aí, vamos lidar só com esse 2 menos x ao cubo que a gente tem no denominador. Então, vamos fingir que a gente tem, a princípio, 1 sobre 2 menos x ao cubo.
Tá, mas e aí, como a gente faz para representar 1 sobre 2 menos x ao cubo no formato de série de potências? Gente, o mundo ideal seria se a gente tivesse uma função h de x que fosse 1 sobre 2 menos x, sem o cubo, né? Porque se fosse só desse jeito, a gente usaria a mesma técnica que a gente estava usando nos exercícios anteriores. Então, por exemplo, aqui era só dividir tudo por 2, e aí a gente conseguiria representar direto no formato da soma de potências. Então, isso aqui seria a mesma coisa que 1 sobre 2 dividido por 2 sobre 2, que no caso vale 1, menos x sobre 2. E a representação disso em série de potências, usando as técnicas dos exercícios anteriores, é 1 sobre 2 vezes a soma de n igual a 0 até o infinito da razão x sobre 2 elevado a n. Isso para o 1 sobre 2 menos x. Mas e para o 1 sobre 2 menos x ao cubo? Gente, repara que a gente tem algo muito parecido. 1 sobre 2 menos x parece muito 1 sobre 2 menos x ao cubo. Se a gente derivar a função h de x, a gente vai ter 1 sobre 2 menos x ao quadrado. E se a gente aplicar isso aqui na série de potências, derivar a série de potências, a gente tem 1 sobre 2 vezes a soma de n igual a 1, a gente adianta 1 aqui no n, até o infinito, e fazendo a regra do tombo aqui no x, a gente tem n vezes x elevado a n menos 1. E embaixo, como é uma constante, continua 2 elevado a n. Mas isso aqui ainda não é 1 sobre 2 menos x ao cubo, né? A gente está no 1 sobre 2 menos x ao quadrado. Então, vamos derivar de novo para aparecer o 2 menos x ao cubo embaixo. Então, a gente tem que a segunda derivada da função h de x, se você derivar isso aqui de novo, usando a regra do quociente, vai dar 2 sobre 2 menos x ao cubo. E aí, derivando a série de potências, a gente tem 1 sobre 2, que está multiplicando do lado de fora, né? Vezes a soma de n igual a 2 até o infinito. E aí, fazendo de novo a regra do tombo aqui no x, a gente tem o n, que já estava, vezes o n menos 1, que caiu agora, vezes x elevado a n menos 2. Tudo isso sobre 2 elevado a n. Tá, mas quem a gente quer não é o 2 sobre 2 menos x ao cubo, é 1 sobre 2 menos x ao cubo. Sem problema, gente. A gente pode dividir por 2 dos dois lados. Então, dividir por 2 do lado esquerdo, por 2 do lado direito. E aí, aqui vai ficar 1. E aqui no denominador vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Isso para a função g de x, que é 1 sobre 2 menos x ao cubo. Agora, se a gente fizer para a função f de x, a gente tem o x ao cubo em cima multiplicando tudo. Então, a gente pode colocar o x ao cubo aqui multiplicando e multiplica por x ao cubo também do lado direito. Então, essa aqui é a série de potências para a nossa função x ao cubo sobre 2 menos x ao cubo. Então, ó, a gente sabia quem era a série de potências para o 1 sobre 2 menos x. A gente encontra de forma direta. E aí, a gente foi derivando tanto a função quanto a série de potências até a gente chegar no 1 sobre 2 menos x ao cubo. Lembrando que para derivar a série de potências, primeiro a gente precisa adiantar um n aqui. Então, foi de n igual a 0 para n igual a 1, de n igual a 1 foi para n igual a 2. E de resto, é só a gente usar as mesmas regrinhas que a gente vê nas derivadas. Por exemplo, a derivada de x elevado a n, a gente usa a regra do tombo, que fica n vezes x elevado a n menos 1. Para fechar, vamos para essa aqui, gente. A gente quer representar a função ln de x ao quadrado mais 4 como uma série de potências. Mas, gente, é praticamente impossível a gente representar o ln de x ao quadrado mais 4 no formato 1 sobre 1 menos uma razão, né? Não tem como a gente fazer isso de forma direta. Mas a gente pode lembrar lá da derivação e da integração, onde a gente vê que a derivada do ln de x mais ou menos alguma coisa vai ser 1 sobre x mais ou menos essa coisa.
Tá, e quando a gente tem o x elevado ao quadrado aqui, como que vai ficar essa derivada? Então, quem é a derivada do ln de x ao quadrado mais 4? Vamos à regra da cadeia, gente. A derivada da função como um todo seria simplesmente 1 sobre x ao quadrado mais 4. Mas aí, a gente multiplica a derivada de quem está aqui dentro, a derivada do x ao quadrado mais 4, que no caso é 2x. Portanto, a derivada do ln de x ao quadrado mais 4 é 2x sobre x ao quadrado mais 4. Então, o que a gente fez até aqui? A gente sabe que a derivada da função ln é algo parecido com o que a gente quer chegar. Então, é uma fração onde tem um termo em cima e 2 termos embaixo, é algo bem semelhante a onde a gente quer chegar. Então, a gente usou isso a nosso favor. Mas, como a gente tinha um x ao quadrado mais 4 aqui dentro, a gente teve que tomar cuidado na hora de derivar, né? Que como a gente tem uma função dentro da outra, a gente usa a regra da cadeia, lembrando lá de cálculo 1. Mas isso não é problema, porque de qualquer forma a gente chegou em algo parecido com o que a gente quer chegar, que é o 1 sobre 1 menos a razão. Tá, mas então vamos achar a série de potências que representa esse termo aqui, e depois a gente vê o que a gente faz para chegar no ln. Então, a gente tem 2x vezes 1 sobre 4 mais x ao quadrado. Como tem que aparecer 1 sobre 1 menos a razão, a gente vai dividir tudo por 4. Aí aqui fica 1/4, 4 sobre 4 dá 1, e x ao quadrado também vai ficar sobre 4. Mas além de aparecer esse 1 aqui, também tem que aparecer um símbolo de menos. Então, isso aqui é 2x sobre 4, ó, passei esse 4 para lá, tá bom? Vezes 1 sobre 1 menos x ao quadrado sobre 4. Então, eu fiz aparecer um menos aqui, e a nossa razão agora é menos x ao quadrado sobre 4. E aqui a gente pode dividir por 2 em cima e embaixo, e fica x sobre 2. Mas então, a representação da função 2x sobre x ao quadrado mais 4 em série de potências vai ser o x sobre 2, que está do lado de fora multiplicando, vezes a soma de n igual a 0 até o infinito, da razão, que é menos x ao quadrado sobre 4, elevado a n. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 2n sobre 4 elevado a n, vezes menos 1 elevado a n, certo? E aí, a gente pode passar esse x para dentro, porque aí ele vai somar os expoentes aqui, vai ficar x elevado a 2n mais 1. Legal, gente, mas isso aqui é a representação em série de potências do 2x sobre x ao quadrado mais 4. Mas não é dele que a gente quer, é do ln de x ao quadrado mais 4. Mas tá tudo bem, porque eles têm uma relação. A gente sabe que se a derivada do ln de x ao quadrado mais 4 é essa função aqui, então a integral do 2x sobre x ao quadrado mais 4 vai ser o ln de x ao quadrado mais 4. Então, o que a gente vai fazer para chegar na representação em série de potências do ln é aproveitar que a gente sabe qual é a série de potências da derivada dele. E aí, se a gente integrar dos dois lados, a gente chega no ln, certo? Então, integrando o lado esquerdo em relação a x, a gente tem a integral dessa função, que no caso vai dar o ln de x ao quadrado mais 4, mais uma constante c1. Agora, integrando do lado direito, a gente pode passar a integral só para onde tem o x aqui, aí a gente vai ter 1 sobre 2 vezes a soma de n igual a 0 até o infinito. Aí, a integral de x elevado a 2n mais 1, vamos lembrar que a integral de uma função polinomial, por exemplo, x elevado a n, sempre vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, aqui no caso, vai ficar x elevado a 2n mais 2 sobre 2n mais 2. Como ele já tinha 2n mais 1 aqui, né? A gente somou mais 1. E aí, tudo isso está dividido por 4 elevado a n vezes menos 1 elevado a n. E como a gente está integrando, tudo isso soma uma constante C2.
Aqui eu vou juntar as constantes C1 e C2 em uma nova constante K, tá bom? A constante da integração. E como a gente vai saber quanto vale a constante K? Repara que se a gente substituir x por zero, a gente vai conseguir zerar toda essa coisa aqui, menos a constante. Então, vamos substituir x por zero do lado esquerdo e do lado direito, que aí a gente vai ficar com ln de 0 ao quadrado mais 4 igual a constante k. Então, a constante k vale ln de 4. Portanto, essa é a representação em série de potências para o ln de x ao quadrado mais 4. Se você quiser, você pode simplificar aqui, colocando 2 em evidência, aí fica 2 vezes n mais 1. E se você colocar esse 2 aqui para dentro também, o 2 que estava aqui fora, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é 4, né? E aí, como a gente vai ter 4 vezes 4 elevado a n, isso aqui fica 4 elevado a n mais 1. Então, só uma forma de deixar a expressão mais simplificada, tá bom? Mas o que importa é que essa série de potências mostra pra gente como a função ln de x ao quadrado mais 4 pode ser representada. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!